Bom dia a todos e bem-vindos ao canal. Senhores e senhoras que acompanham essa exposição da ciência. Tenho falado aqui no canal sobre os níveis mente e alma e da necessidade de realizarmos essa passagem, esse desafio, esse crescimento interior, de sairmos dos níveis mentais subjetivos, onde praticamente todos olham para dentro, e passarmos a olhar para fora, para o que está diante da vista, para o que é óbvio, e deixarmos assim de estarmos visando, olhando sempre o nosso interesse interior. É isso que se define por ego. Pessoas que, apesar de parecerem estar com os olhos abertos, estão olhando sempre para si mesmas. O olhar não é para fora, para o objeto, para o que está dado diante da vista, mas o olhar é para dentro, para o subjeto, para o que está abaixo do limite da vista. Então, basta uma análise etimológica para percebermos o que acontece com o ser humano. Quando nós falamos que o ser humano vive num estado mental, que é um estado de sonambulismo interior, ele está dormindo para o lado de fora, ele está fazendo cálculos todo o tempo basado em seus interesses pessoais. E é isso que se define por egoísmo. Então, tudo isso é uma ciência para quem aprende a observar e para quem se alça para o lado de fora, para a visão do que é objetual, e deixa de ser assim um sujeito apenas. Por isso, nós temos que ir além dessa noção de egoísmo interior, de estarmos sempre olhando para nós mesmos, como narcisos em espelhos. O mito de Narciso o coloca numa visão retrógrada. Quando o seu olhar bate no espelho, volta sempre a si mesmo, a si mesma. Então, Narciso não consegue olhar para o mundo exterior. O seu olhar bate num espelho, e esse é o que podemos dizer o espelho da mente. E por isso, tenho dito aqui no canal, ficou essa falha etimológica, que na verdade é uma grande lembrança, da similaridade entre mente e mentira. Pois se nós olhamos sempre para nossos processos mentais, ou seja, para o nosso equipamento, nós estamos olhando sempre para a mente, nós não estamos olhando para o lado de fora. E isso, uma pequena observação das palavras sujeito e objeto, nos fornecem essa sabedoria, pois o sujeito está sob o que é dado, ele não chega ao lado de fora. E o objeto chega ao lado de fora, ou seja, é óbvio, está diante da vista e não atrás dela, como todos os egos estão. Então podemos dizer também que todos estão presos. Estão presos dentro do que consideram um si mesmo, que é essa noção subjetiva da personalidade. Isso é narcisismo, acabei de explicar. Estão todos olhando para dentro. E é por isso também
que nessa ciência da iluminação humana, da objetivação da visão humana, da capacidade de olhar para fora, para o mundo real, afinal, tenho dito aqui apenas o mundo real. Essa capacidade é traduzida na gravura dos iluminados. Quando a luz passa além da cabeça, quando ela vai além do próprio sujeito, ou seja, ela vai para o lado de fora, a luz, a consciência, a visão interior, consegue ir além de si mesmo. É isso que significa a aura dos chamados santos. Não tem nada a ver com bondade, não tem nada a ver com piedade, com caridade, não tem a ver com ciência, tem a ver com visão correta das coisas. Então, essa luz, essa aura, para o ego, para o narciso, ela está sempre engolida para dentro, ela não sai para o lado de fora. E por isso temos o mundo aí que temos, pessoas se relacionando por seus míseros interesses mentais, cálculos, medos, cálculos de sobrevivência, medos de que não vai dar, encolhimentos diante da ameaça de um mundo exterior, ou seja, sujeitos, pessoas, egos, narcisos que estão presos e encolhidos dentro de si mesmos e que se negam a estudar, se negam a ir além, se recolhem, se protegem em celas com medo da luz que está do lado de fora. Essa é a situação da humanidade, como bem lembrou Platão no mito da caverna, que não é um mito absolutamente, é a descrição, infelizmente, real da situação humana. Por isso, eu manifesto desprezo pelo ser humano. Eu não posso demonstrar apreço por um ser que se recolhe à sua própria caverna, à sua caverna de Narciso, de Narcisa, e se recolhe como um prisioneiro das sombras, quando nós temos tanta ciência, tantos livros, tantos exemplos, tantos, tantos homens e mulheres que buscaram esse lado de fora, estender a luz da consciência para o que é objetivo e sair dessa subjetividade ridícula que os leva apenas à morte e não conseguem sequer fazer essa conta de sua própria finitude nessa covardia de suas escuridões interiores. Que a mensagem seja de proveito. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima oportunidade.